Olá, pessoal. Ó, nós aqui, outra vez, né? Vamos para a quarta aula do capítulo 1 do livro. Quarta aula do capítulo 1 do livro. No último encontro, nós paramos nessa imagem que você está vendo. Vamos explicar isso aí com muita calma, muita tranquilidade. Então, aqui, ó, primeiro aqui, ó, o esquema, tá? Dispositivos de entrada, aí eu coloquei em inglês, porque esse esquema aqui, ó, ele gira o mundo inteiro. Dependendo, é claro, só vai mudar o idioma, tá? Ele gira o mundo inteiro e muda o idioma. Como o examinador é meio sacana, e tem algumas provas que vocês são obrigados a fazer prova de língua estrangeira, então eu já deixei em inglês também. Não sei se ele vai colocar em português, se ele vai colocar em inglês, tá certo? Quando ele fala de dispositivos de entrada, o teclado é um dispositivo de entrada, por exemplo, tá? No segundo capítulo, que é hardware e software, a gente vai ver todos os dispositivos de entrada, todos os dispositivos de saída, de entrada e saída. Aqui eu quero só que você pegue a ideia da coisa, para depois no outro capítulo você entender com muita calma cada um deles. Dispositivo de entrada, por exemplo, o teclado. Você está digitando no teclado do celular, no teclado do tablet, do computador de mesa, enfim, do notebook. Você está digitando. Então, ele é um dispositivo e você está dando uma entrada de dados. Essa entrada de dados vai para a famosa unidade central de processamento, tá? Junto da unidade central que a gente vai ver no próximo capítulo, com muita calma, muita tranquilidade, nós temos a que chama de memória primária ou memória do usuário. Eu já falei isso, vou repetir. O computador tem 16 memórias. Você tem que saber uma por uma delas? Não. Mas de 10 provas cai em 500, a chamada memória primária, memória RAM, memória do usuário. Tudo isso está falando da mesma memória, que a gente vai ver no próximo capítulo, tá? E temos a saída. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: você está digitando alguma coisa e deu Enter. Você digitou alguma coisa e deu Enter. Cai aqui no centro de processamento, né? Está lá dentro do teu celular, dentro do seu tablet, dentro do computador de mesa. Está lá, tá certo? Cai lá. E aí nós temos aqui, ó, está fazendo uma interação com o centro de processamento e a memória do usuário, tá? Está dando entrada e saída de dados aqui, ó. Está passando a informação de um lado para o outro. E você vai ver o resultado, por exemplo, na impressora, na tela do celular, na tela do tablet, na tela do computador. Tudo bem? Então, você está digitando alguma coisa, você está aqui. Você está vendo alguma coisa no papel, na tela, você está aqui. E tudo que você está mandando para a máquina está sendo processado aqui. E momentaneamente armazenado aqui. Tudo bem? Tranquilo? Capítulo 2, hardware e software. A gente vai ver isso aqui com muita calma e muita tranquilidade. Digitei, estou aqui. Vi na tela ou na impressora, estou aqui. E tudo que está sendo somado, subtraído, comparado, gravado, está tendo essa interação com o processamento central e a memória do usuário, conhecida como memória primária. Tá bom? Não esquece isso, não esquece isso, não esquece isso, tá? Sugiro que você pegue esse trocinho aqui, ó. Como eu falei, eu trabalho com técnicas de memorização. Pega uma folha aí de rascunho e fica fazendo esse desenhinho aqui e lembrando, pô, quando eu estou digitando, eu estou aqui. Quando eu estou vendo o resultado na tela ou na impressora, eu estou aqui. E tudo que eu mandei somar, subtrair, estou escrevendo, estou tirando uma foto, está sendo feito por aqui. Então, aqui está armazenando momentaneamente, enquanto aqui está processando. E no capítulo 2 você vai ver esse esquema nos mínimos detalhes. Não esquece isso, hein? Depois não diga que eu não avisei. Como é que isso está no seu edital? Está como conceitos de hardware e software, como noções de informática, como fundamentos. É um desses 4 nomes, vamos lá. Ele pode escrever conceitos de hardware e software, então você tem esse assunto. Ele pode escrever fundamentos, você tem esse assunto. Ele pode escrever noções de informática, você tem esse assunto. São três possibilidades que estaria lá no seu edital. Você pegou o edital, você está na dúvida? Eu deixei meu e-mail de contato, você vai, aqui, noções de informática está aqui, tá? Aí a gente troca uma ideia, tá bom? Vamos continuar.
Essa outra questãozinha FOFs. Antes que essa questão, deixa eu só ler o negócio aqui. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as informações falsas sobre as principais funções de um sistema operacional. Breca, coloca grifa aqui, ó, né? Vamos fazer aqui. Finalmente você vai usar um pouquinho de cor. É que dependendo, né, da necessidade, a gente usa. Você grifa aqui, ó, sistema operacional, coloca aqui do lado, por isso que eu deixo espaço. Eu odeio aqueles slides que o professor não deixa espaço para a gente escrever. Coloca do lado. Coloca assim, ó. Classe de programas mais importante. Classe de programas mais importante. Ponto. Vamos entender isso. Quando você fala classe, você fala grupo. Quando você colocou aí classe de programas mais importante para a informática, por quê? Nós temos a classe de programas editor de texto, classe de programas planilha de cálculo. O examinador pergunta, das alternativas abaixo, qual é a classe? Qual é a classe de programas mais importantes? Você fala sistema operacional. Perfeito. Agora vamos entender isso. Por que ele é o mais importante? Porque sem sistema operacional a máquina não funciona. Sem sistema operacional, pode marcar aí, a máquina não funciona, tá? Então, e os sistemas operacionais, eles são classificados. Tem os sistemas operacionais que falam diretamente com você, como, por exemplo, o Windows, o Linux, o Mac, tá? Aí tem, oh, pelo amor de Deus, que coisa feia, estava pensando uma outra coisa, Jesus me aguarda, o Mac, agora sim. Vamos fazer isso aqui direito? Vamos fazer isso aqui direito. Nossa, ficou feio. Vamos fazer isso direito. Vamos fazer isso direito. O Mac, coitadinho do Mac. E olha que eu gosto do Mac. Esses sistemas operacionais do seu computador de mesa, do seu tablet, do seu notebook, de alguns celulares, tem Windows para celular, tem Windows para celular. Bom, e tem os sistemas operacionais do celular, e ele já cai em prova. No capítulo Tecnologias Novas, você vai ver que tem perguntas sobre o sistema operacional do celular, tá? Então, lembra lá, né? São dois ali, tá? Tem o pessoal da Apple que usa um, não vou falar o nome, e tem o resto que usa o outro, que eu não vou falar o nome. Por que não vai falar o nome? Porque está no capítulo 9, tá certo? E você pode pensar sobre isso também. Então, sem sistema operacional, o computador não funciona. Ele não funciona. É a classe mais importante, tá? Então, esse fundamento, eu acho estranho quando o examinador fala noções de informática. Isso para nós é fundamento. Bom, esse fundamento é fundamentalmente importante. Olha a redundância, mas é. O firmware, que nós estávamos falando sobre ele, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, ele também é um sistema operacional, só que de máquina para máquina. Deixa ele aparecer aqui nas questões, que eu vou falar mais sobre ele, tá? Ele é fundamental. Ele é tão importante quanto. Esses três aqui, nós falamos, sistemas operacionais que falam com o usuário, assim como sistemas operacionais do seu celular falam com o usuário. E qual é o sistema operacional que fala com a máquina e com o sistema do usuário? Qual é o sistema operacional? Isso já foi pergunta de prova. Qual é o sistema operacional que fala com a máquina e com o usuário? Você fala para ele o badalado firmware. Que nós já vimos, né? Mas a gente vai ver mais sobre ele. Então, o firmware, ele fala tanto com a máquina como com o usuário. Ele faz a ponte entre vocês, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó, tá? Você vai colocar verdadeiro ou falso aí, em cada uma delas, se referindo ao sistema operacional. Executar diversas tarefas ao mesmo tempo, verdadeiro ou falso. Controlar o acesso de arquivos diversos, verdadeiro ou falso. Permitir o funcionamento de periféricos, breca. Periférico é tudo que fica em volta. Por exemplo, a impressora é um periférico, tá? O pendrive é um periférico,
tá certo? Então, no capítulo 2, hardware e software, a gente vai ver direitinho os periféricos e como eles se classificam. Então, por enquanto, a impressora, o pendrive são periféricos, estão em volta ali da máquina, são plugados à máquina, perfeito? Então, principais funções de um sistema operacional: executar diversas tarefas ao mesmo tempo, controlar o acesso de arquivos diversos e permitir funcionamento de periféricos. Né? Funcionamento de periféricos, tudo correto. Tudo extremamente correto, tá? As três estão corretas, então. Correta, 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 correta. Adorei essa questão que caiu para o cargo de professor de informática. É o resumo do que vocês têm que saber. Normalmente o examinador pergunta uma só delas. E essa questão resume o que você tem que saber. Tá? Eu adoro questões que resumam o que você tem que estudar. Principais funções de um sistema operacional. Seja ele do seu celular, seja ele do seu computador, do seu tablet. Na sua cabeça, não vai esquecer. Executar diversas tarefas ao mesmo tempo. Controlar o acesso de arquivos diversos. Permitir funcionamento de periféricos. Volta. Executar diversas tarefas ao mesmo tempo. Por exemplo, enquanto você está aqui no Word digitando um arquivo, você pode ou não pode mandar um outro arquivo para a impressora ao mesmo tempo? Então você está aqui, bom, enquanto eu vou digitar esse arquivo aqui, mas eu vou ao mesmo tempo mandar um outro para a impressora. Então está mandando outro para a impressora e você está digitando um outro aqui, para nós, executar diversas tarefas ao mesmo tempo. Controlar o acesso de arquivos diversos. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ver qualquer arquivo. Não, né? Tem que controlar isso daí, tem que controlar os acessos. Isso aí é a segurança da informação, porque tem segurança da rede é um, e segurança da informação é outro. Tá? A gente vai estudar isso com muita calma e tranquilidade. Controlar acesso de arquivos diversos, com certeza. Controlar o acesso a esses arquivos e controlar o uso desses arquivos, né? Então, é o arquivo que foi para a impressora, é um. O arquivo que você está digitando é outro. E qualquer um pode ver esse arquivo que você está digitando ou aquilo que está indo para a impressora, né? Muita calma nessa hora. Permitir funcionamento de periféricos. Ou seja, será que o pendrive está funcionando corretamente? Será que a impressora está funcionando corretamente? Estão em volta, estão na periferia, tá? Por enquanto, é só. No nosso próximo encontro, a gente continua o capítulo 1, Noções de Informática. Até lá!